Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Provérbios na Prática. Como sempre, uma alegria imensa poder estar aqui com você mais uma manhã, podendo estudar e aprender um pouco mais das Escrituras, especialmente do livro de Provérbios. E o nosso Provérbios de hoje é o 3:6, que diz assim: Lembre-se do Senhor em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Mas antes de entrar no nosso Provérbio de hoje, já curte, compartilha, se inscreve, deixa seus comentários, porque isso é muito importante para nós aqui. Mas vamos lá, o provérbio começa dizendo: Lembre-se de Deus em tudo que você fizer. Mas como nos lembrar de Deus em tudo que nós fizermos? O primeiro passo é a oração constante. Oração, queridos, é falar com Deus, é estar diante de Deus como um amigo, como um conselheiro, como pai, como Senhor. Colocar diante de Deus todos os nossos problemas, as nossas aflições, os nossos anseios, mas também as nossas alegrias, as nossas gratidões, os nossos medos. Lembrar de Deus em tudo que fizer. A oração é o princípio para que você entenda essa questão de lembrar de Deus em tudo que você fizer. Mas também lembrar de Deus em tudo que fizer é estudar constantemente as Escrituras. Olha, as Escrituras é o caminho que Deus nos deixou. É a palavra de Deus de forma escrita, onde Deus usou vários homens para que escrevessem ao longo da história e nos deixou isso num livro compilado, pronto, para que nós pudéssemos usar. E quando nós estudamos cada vez mais as Escrituras, conhecemos cada vez mais as Escrituras, nós lembramos cada vez mais dela na hora de necessidade, quando nós precisamos tomar decisões, quando nós precisamos de incentivo, de apoio, de encorajamento, de fortalecimento. A palavra vem em nossa mente, em nosso coração. Isso é lembrar de Deus em tudo que você fizer. Mas se você não estuda as Escrituras, não tem o costume de ler, de meditar nas Escrituras, como é que você vai fazer isso em todos os momentos? É só a prática de ler todos os dias as Escrituras que nos fortalece para lembrarmos de Deus em tudo que fizermos. Se você não tem esse hábito, comece lendo um versículo por dia, tentando, pensando, meditando naquele versículo. Você vai ver o quanto isso fortalece a sua vida. Daqui a pouco você está lendo 2 versículos, 3, 4, 5, um capítulo, dois, e as escrituras fazem parte da sua vida. É de forma natural. Não precisa forçar a barra para conhecer todas as escrituras. Não, não é nada disso. É aos poucos mesmo, sabe? Doses homeopáticas. É um pouquinho por dia, mas já faz uma diferença tão grande na vida. E depois, a consciência da presença de Deus. O versículo diz: Lembre-se de Deus em tudo que fizer. Você precisa ter a consciência da presença de Deus, que Deus está a todo instante conosco, nos vendo, nos observando, nos acompanhando, nos sustentando. Nós nunca, nunca estamos sozinhos. Quando nós temos essa consciência, os desejos errados, as vontades da carne, elas começam a ser submetidas à vontade de Deus, porque você sabe, eu nunca estou sozinho. Deus está vendo todas as coisas. Não adianta ficar vendo vídeo escondido na internet e você sabe que é errado, porque Deus está lá o tempo todo, te vendo, te acompanhando. Não adianta mentir, porque Deus conhece a verdade. Mas também não é se sentir só, porque Deus está sempre com você. Não é se sentir desprotegido, porque Deus te acompanha o tempo todo. Então, queridos, como lembrar da presença de Deus? Oração, estudo das Escrituras e a consciência da presença de Deus o tempo todo na nossa vida. Mas o versículo ele não para por aí. Ele diz: lembre-se de Deus em tudo que você fizer. Mas para que você lembrar de Deus em tudo que você fizer? Primeiro, para obter sabedoria e orientação. Queridos, sem Deus é impossível ter sabedoria. Você pode ter muito conhecimento, você pode estudar muito, pode ser uma pessoa muito intelectual, com muito conhecimento da vida e até prático e até das ciências, pode ter muito conhecimento, mas sabedoria, ela parte de Deus. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém deseja ser sábio, primeiro precisa andar com Deus.
Então, por que se lembrar de Deus em tudo que eu fizer? Porque a partir daí eu vou ter sabedoria. E o que é a sabedoria? É a forma como você coloca o conhecimento em prática, de forma sábia, que te leva a bons caminhos, te leva a bons resultados. Mas também para manter o foco nos valores eternos. Por que eu tenho que lembrar de Deus o tempo todo, João? Manter o foco nos valores eternos. Uma vida de princípio e de valores. Uma vida que não quebra seus princípios por nada. Uma vida que sim, sim, não, não. Uma vida que não é pautada pelo que eu quero ou porque as outras pessoas pensam ou que eu vou ganhar com isso, mas é pautada em princípios. Uma vida que não quebra princípios. Porque todo princípio que você quebra hoje, lá na frente vai te quebrar. Por isso eu devo lembrar de Deus o tempo todo. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer, porque você não quebra princípios. Você não perde os seus valores por nada. E por que eu devo lembrar de Deus em tudo que fizer? Porque eu desenvolvo um caráter cristão. O que é um caráter cristão? É aquele que busca ser parecido com Cristo. É aquele que tenta imitar Cristo em todas as suas ações, como um modelo a ser seguido. Então veja só, por que lembrar de Deus o tempo todo? Para obter sabedoria e orientação, para manter o foco nos valores eternos e para ter um caráter cristão. E agora, quais são as vantagens de se lembrar de Deus em tudo? O Provérbios diz: lembre-se de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. A maior vantagem de se lembrar de Deus o tempo todo, Ele vai te mostrar o caminho certo. Pare e pense comigo. Quantos caminhos você tomou errado ao longo da sua vida? Quantos caminhos que não deram em nada? Quantos caminhos que te trouxeram mais problemas do que soluções? Quantos caminhos eram um beco sem saída? Lembre-se de Deus em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Primeiro, porque você vai ter paz, uma paz de espírito, porque você sabe que fez a coisa certa. Quando você não lembra de Deus e faz do seu jeito, deixa os princípios, você não tem paz. Você pode até fingir para o mundo que você está em paz, mas você sabe, lá dentro, no seu coração, que alguma coisa não está legal. E quando você perde essa paz, queridos, a vida não se desenvolve. Parece que você é um fugitivo o tempo todo. Parece que em algum momento as coisas vão desmoronar em cima da sua cabeça. Não vale a pena perder a paz. Por isso o versículo diz: lembre-se de Deus em tudo que você fizer, e Ele te mostrará o caminho certo. Você vai estar em paz, sabendo que, puxa, todas as atitudes que eu tomei foram segundo a vontade de Deus. E mesmo que as coisas naquele momento não estejam como você imaginou, mesmo que você esteja enfrentando um problema, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, lembra de Deus o tempo todo. E Ele mostra o caminho certo. Talvez o caminho naquela hora seja difícil, mas ao passar por ele você vai ver que valeu a pena. Depois, quando você lembra de Deus e Ele te mostra o caminho certo, você entende o que é uma vida com propósito. E qual que é o maior propósito que um homem pode ter? Andar segundo a vontade de Deus. O melhor lugar que uma pessoa pode estar é debaixo da vontade de Deus. Primeiro, porque nós não conhecemos o nosso coração e às vezes a nossa vontade nos leva para lugares errados, caminhos ruins. Mas quando você está debaixo da vontade de Deus, o caminho vai ser sempre bom, seguro. É liberdade. Ao contrário do que as pessoas falam por aí, que você é cristão, tem que andar cheio de regras, que você não tem liberdade, não pode fazer o que você quer. Você sabe que isso é uma mentira. Quando você está com Deus, você é realmente livre. Livre para viver uma vida abundante, feliz, próspera em todos os sentidos. Então você tem que ter o quê? Propósito claro. E um propósito claro na vida de uma pessoa é andar segundo a vontade de Deus. Depois, você começa a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ele te mostrará o caminho certo. Como é que você vai entender o caminho certo se você não tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus? É impossível, queridos. Por isso, esse provérbio ele tem o poder de transformar a sua vida rapidamente. Pense comigo.
Lembrar de Deus em tudo que eu fizer. Como se lembrar de Deus? Oração, leitura das Escrituras e consciência da presença de Deus. Por que se lembrar de Deus o tempo todo? Para obter sabedoria, para manter o foco nos valores eternos e para desenvolver um caráter cristão. E quais são as vantagens de se lembrar de Deus o tempo todo? Paz interior, propósito claro e um relacionamento profundo com Deus. Imagina só os seus caminhos estarem sempre certos, sem perder tempo na vida, porque você sabe, sempre que você pega um caminho errado, você vai ter que retornar. Você perdeu um tempo de ir, perdeu um tempo de voltar, e muitas vezes vai se machucar nesse caminho todo, indo e voltando. Para quê? Não é muito mais fácil se lembrar de Deus em tudo que você fizer, e Ele vai te mostrar o caminho certo, Ele vai te abençoar, vai abrir portas. A sua vida vai ser muito mais fácil. João, não vou ter problemas? Vai sim. Claro que vai. A própria Escritura diz que nessa vida nós teremos aflições. Mas não para por aí. Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. É muito bom andar com Deus, queridos. Então não deixe que as coisas do dia a dia te afastem da presença de Deus. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer. Tenha calma, paciência, confie nele. Continue trabalhando duro. Se esforce mesmo e Deus vai abrir, vai mostrar o caminho certo a seguir. Eu desejo que a sua vida seja uma vida próspera, em todos os sentidos. Mas ande com Deus. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer, para que Ele possa te mostrar o caminho certo a seguir. C.S. Lewis, o famoso escritor cristão, ele diz assim: eu oro para que Deus não seja tanto uma parte da minha vida, mas para que Ele seja a minha vida inteira. Que Deus possa ser a sua vida inteira. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para se lembrar de Deus em tudo que você fizer. Um grande abraço e até amanhã, se Deus permitir, com mais um Provérbios na Prática.